E eu vou convidar, então, todas e todos os panelistas para que abram as suas câmeras, para que a gente comece o nosso debate. E, por favor, quem nos assiste, que envie as suas perguntas, comentários. Então, esses nossos eventos são sempre interativos, essa é a ideia mesmo, que a gente possa interagir com quem está aqui nos assistindo. E, bom, o tema do nosso debate de hoje é o seguinte: como tirar os distúrbios de sono da invisibilidade e agir sobre eles a fim de melhorar prevenção e cuidados de diabetes e obesidade em direção ao ODS 3.4, portanto, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que prevê aí que tem como meta a redução das mortes prematuras por condições crônicas não transmissíveis em um terço até 2030, né? E como eu falava, quando a gente esquece algo, pode ser que a gente não consiga atingir uma meta porque algo foi esquecido, né? Então vai ser mais difícil da gente atingir essa meta. Bom, enquanto algumas perguntas vão chegando, aqui eu vou fazer uma pergunta mais ou menos clássica para Marislene, que eu faço quando a gente assiste um modelo assim que todo mundo né, gosta muito e que a gente entende que tem que ir para outras regiões, né? Ele tem que ser expandido para outras regiões do Brasil. Então, Marislene, o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: é, é, primeiro, os municípios que nos assistem, né? Muitos gestores municipais nos assistem sempre. O que você diria para eles, né? Como você justifica de tomar essa decisão de fortalecer a atenção primária para os distúrbios do sono, como vocês fizeram em Araguari, né? Qual é a razão, né? O que vai motivá-los a realmente tomar essa decisão em definitivo e quais são os passos também. Então, como começar, né? Por onde vocês passaram e por onde você agora sugere que eles caminhem para fazer essa organização do sistema. Então, mais uma vez agradecer, viu, Marco Baroni, a todas as palavras, todos os parabéns aqui no chat. Fiquei muito emocionada com tudo. Bom, primeiro é que eu sou uma defensora do SUS, uma defensora da atenção primária. Eu acho que realmente não sou eu que falo, mas inúmeras evidências, né, que a atenção primária ela tem que ordenar a rede. Então, para ela impactar na rede, ela tem que ser resolutiva. Então, uma das coisas o que mais motiva quando eu falo para o gestor, por exemplo, é que eu vou reduzir os custos com a saúde, os impactos na qualidade de vida da população vão ser mais positivos. As doenças, as condições sensíveis à atenção primária, hipertensão, diabetes, transtorno de saúde mental, eu vou evitar complicações, eu vou evitar que pessoas adoeçam disso e eu posso evitar complicações, eu tendo, né, a mudança no estilo de vida que inclui a questão do sono. Então, se a gente for medir, né, os custos financeiros com internações, né, com descompensações de diabetes, né, as tentativas de autoextermínio, as questões de saúde mental, assim, não tem uma justificativa maior do que essa, do que impactar de verdade na qualidade de vida das pessoas, e isso inclui, sim, as questões do sono, né? E aí, no caso do nosso projeto, a apneia obstrutiva. Inicialmente parece para o gestor que vai ser um custo maior. Não, então eu vou assumir, né, um tratamento padrão ouro como CPAP, eu vou assumir, contratar e aumentar o número de equipes multiprofissionais, igual recentemente a gente fez concurso, né, público aqui no município, porque a gente também, além disso, a gente quer que os vínculos não sejam frágeis, que essa equipe que inicia que ela seja trocada daqui a pouco com pessoas de outros perfis, que isso, o perfil, né? Infelizmente, os processos de trabalho são impactados por quem está à frente desse processo de trabalho, né? Que quando o gestor, né, que está no momento, como o prefeito, a secretária de saúde, eu em frente à coordenação, que quando isso acabar, isso continue, né? Que seja realmente uma política, não um programa com começo, meio e fim. E aí, quando a gente mostra os custos, a redução, pacientes que tinham, né, hipertensão arterial de difícil controle, que simplesmente dormindo melhor, sendo feito seu diagnóstico de uma apneia moderada ou grave, reduziu o número de medicamentos, reduziu as internações, reduziu as idas às unidades de pronto atendimento, de urgência e emergência. Então, assim, eu acho que somente um gestor que não tem o mínimo de sensibilidade para a saúde pública não entenderia, né, a necessidade sim, de se investir em tecnologia e de se investir em recurso humano qualificado
né, para atuar nas condições sensíveis da atenção primária, que norteia todo o restante da rede, impacta na média complexidade, na alta complexidade. Então, é essa a nossa motivação, e é isso que geralmente o gestor entende, né, quando a gente também mostra os dados, porque não adianta só ser a opinião da doutora Marislene e da equipe dela, a gente tem que mostrar dados que realmente fundamentem, né, essa motivação. Ótimo, muito obrigado, Marislene. Amanda, você gostaria de complementar alguma informação? Eu achei muito interessante, né, o desenvolvimento da linha de cuidado, né, e dispara, né, como a gente pode apoiar também, né, os estados, os municípios para poder estar desenvolvendo cada vez mais, né, essa integralidade das ações de prevenção, de promoção da saúde e reconhecendo, né, como todas as apresentações aqui muito bem pontuaram a necessidade desse olhar atencioso e cuidadoso para as questões relativas ao sono, né, que também impactam tanto na saúde física, mas também na saúde mental, né, na autonomia, na capacidade de autocuidado dessas pessoas, dessas populações, especialmente as pessoas com condições crônicas. Então, acho muito interessante, né, esse debate e fomenta mesmo para a gente pensar, para a gente avaliar continuamente como é que a gente pode construir essa indução de boas práticas, a indução de estratégias de cuidado cada vez mais qualificadas das equipes de atenção primária, considerando que é o nível de atenção, né, que tem todos esses papéis de ordenação na rede, de coordenação do cuidado, e o nível de atenção que está muito próximo, né, da vida das pessoas, dos determinantes, do que está presente no território. Então, acho muito disparador e incentivador da gente estar pensando mesmo como fomentar essas estratégias. Ótimo, muito obrigado. Amanda, eu vou agora, então, fazer uma pergunta aqui, que ela foi feita já algumas vezes, né, por diferentes pessoas. Então, o Ronaldo Wieselberg, que é membro da nossa comissão consultiva, já tinha feito. Depois, o Gabriel Duarte também está fazendo uma pergunta muito semelhante, né, que é em relação ao tratamento farmacológico da obesidade, né, e qual seria o papel desse tratamento né, se ele tivesse disponível no SUS, ou mesmo, acho que, inde- mesmo pensando na, no sistema privado, né, então qual é o impacto que ele tem tido, né? Ele é um tratamento de obesidade que também tem impacto sobre distúrbios do sono ou não, né? Acho que o João e o Schiavon poderiam nos ajudar a responder essas questões. Bom, posso primeiro, Esquivão? Acho que não está muito Claro, acho que você que tem que responder. Existem vários trials, vários estudos duplos cegos, randomizados em pessoas que usam esse medicamento para o tratamento da obesidade, pessoas com obesidade e apneia do sono. E a resposta desses trials é muito grande, realmente os medicamentos ajudam muito, né? O último trial feito com um dos medicamentos para obesidade reduziu em 30% o uso de CEPAP. Então, e é o único medicamento aprovado hoje pelo FDA para o tratamento da apneia do sono, quer dizer, é o único medicamento, que o outro é o CEPAP. A gente espera muito, conta muito com a aprovação dos medicamentos anti-obesidade pelo SUS, né? Quem trabalha no SUS, como eu trabalho há 30 anos pela Santa Casa, no SUS, o ambulatório de obesidade é muito triste a gente trabalhar com pessoas que realmente não têm o desejo de fazer a cirurgia bariátrica e a gente não pode indicar nenhum tratamento e elas também não têm nenhuma condição financeira de comprar os medicamentos. Então, a gente espera, né? Já submetemos a Conitec várias vezes e houve negativas por conta do impacto orçamentário, mas como a Marislene falou, né, o exemplo que ela disse em relação ao tratamento da apneia do sono e a prevenção de doenças, eu falo a mesma coisa em relação ao tratamento da obesidade, que previne a apneia do sono e mais as outras 228 doenças. Então, não há dúvida que, apesar do impacto orçamentário, essa conta vai se pagar, sem dúvida nenhuma, além da qualidade de vida da população. Em que pé nós estamos hoje, só para não me alongar, nós submetemos no início,
desse ano. A Conitec negou mais uma vez, abriu para consulta pública, nós respondemos à consulta pública e estamos aguardando agora o posicionamento da Conitec novamente para ver se finalmente a gente consegue ter esse medicamento para nos ajudar no tratamento da obesidade, que é uma doença que leva a várias outras doenças. Então, a minha opinião é que nós deveríamos lutar mais por isso. Eu sei que o Ministério está engajado nisso, né? Eu vejo, fico feliz da Amanda mostrar toda a política de prevenção de obesidade e sobrepeso. Eu acho que isso vai nos ajudar a não ter mais pessoas com obesidade. Agora, o que que eu faço com os 32% de adultos brasileiros com obesidade hoje? Eu preciso fazer alguma coisa. E é isso que a gente pede. Ótimo. Muito obrigado, João. Acho que é importante a sua explicação, né, para a gente entender que sim, que é tratamento para a apneia obstrutiva do sono também, né, os medicamentos que hoje em dia são usados para o tratamento de obesidade. E eu vou aproveitar para perguntar para o Schiavon, não só para ele se ele gostaria de fazer algum complemento, mas também perguntar sobre a cirurgia metabólica e bariátrica. Qual é a relação desse tipo de cirurgia também com distúrbios do sono, né? Se é que tem alguma. É, Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Mark. Sim, com certeza. A cirurgia, hoje temos vários estudos, inclusive um subestudo do nosso trial com hipertensão mostrou uma melhora acentuada da apneia do sono pós-cirurgia metabólica. Então, a cirurgia, sim, é uma opção muito interessante para tratar o conjunto aí de complicações da obesidade, diabetes, apneia do sono e outras doenças. Mas como o João falou, nem todos os pacientes desejam fazer a cirurgia, ainda mais hoje com essas novas medicações. Então, realmente, eu acho que o SUS tem que adotar algum remédio para tratar a obesidade, né? Porque lembrando que nem é só a questão dos novos remédios, os mais antigos, que eventualmente podem ser usados com resultados inferiores, mas podem ser usados, também não estão disponíveis, né? Então, na verdade, existe uma barreira para tratar os pacientes com obesidade pelo SUS. Acho Uhum, que é importante dizer isso. A cirurgia está disponível, mas também com algumas dificuldades até o paciente conseguir chegar no dia da sua cirurgia. Existe aí uma demanda grande para serviços que não conseguem dar conta de toda essa demanda. uhum, ótimo. Bom, eu vou. A gente teve aqui no nosso chat uma série de elogios, né? Foi o que mais apareceu. Quem está nos acompanhando parece que adorou, né? Diversas falas, né? Todas as falas aqui, todas as apresentações que foram feitas. E tem agora perguntas também bastante interessantes. Araguari, né? Muita gente aqui elogiando Araguari, elogiando também. Algumas foram enviadas pelo YouTube, né? Então, parabéns, doutora Letícia Cardoso, pela apresentação, estudos apresentados e pela inclusão de perguntas do sono na Vigitel. Muito interessantes insights da professora Cláudia Moreno. Dados interessantes aí, novidades, né, sobre os dados das pessoas que estão engajadas nos cuidados em Araguari. Aqui, uma pergunta foi feita muito interessante por duas pessoas diferentes, uma aqui e outra no YouTube, quase que ao mesmo tempo. E essa pergunta eu vou pedir ajuda tanto da Letícia como da Amanda para responder, que é a seguinte, né? Vou ler as duas porque são praticamente idênticas, mas não são a mesma pergunta. A primeira, a Maria Odete Pereira, que é uma das facilitadoras do nosso GT de saúde mental e neurológica, ela pergunta: como o Ministério da Saúde poderia provocar que os municípios brasileiros apliquem a estratégia adotada pela gestão da APS de Araguari?
E pelo YouTube, o Douglas Graciano, que já foi membro da nossa comissão consultiva, ele pergunta: do ponto de vista do Ministério da Saúde, o que é necessário para disparar a criação de uma linha de cuidado para distúrbios do sono? Então, se a Amanda e a Letícia puderem nos ajudar. Oi, pessoal. Oi, Estamos. Amanda. Não te cumprimentei no começo, minha colega de ministério. É bom te ver aqui. Então, né? Eu acho que as experiências locais elas fazem a gente aprender muito, né? Eu acho que quero cumprimentar toda a equipe aí de Araguari, né? A doutora Marislene, que está aí representando todo o grupo, né? Muito para a gente é muito emocionante, né? Ver essas experiências bem-sucedidas. E eu vou trazer dois pontos aqui, né? Para além do esforço técnico que eu vou deixar por conta da Amanda, né? Que tem a ver com a linha de cuidado, é a área de atuação dela, né? E a competência do departamento que ela está atuando. Para além da orientação técnica, a gente precisa de alguns outros pontos para fazer com que municípios e estados adiram a uma nova estratégia, né? Lembrando sempre que o SUS é tripartite. Então, a gente tem o nível da gestão nacional dando muitas vezes diretrizes e incentivando ações mais gerais, mas a gente tem o Estado ali fazendo a interlocução com municípios e regionais e os próprios municípios tomando suas decisões, né? Então, a gente tem cada nível da gestão do SUS com determinado poder e determinada autonomia. Então, é uma combinação de esforços. Então, eu acredito que para a expansão de estratégias bem-sucedidas como essa, precisa de uma expansão de esforços. E a gente vê que em alguns lugares, determinados aspectos da saúde são mais valorizados e em outros lugares, outras prioridades são postas à frente, né? Eu ouvi o doutor João, né? Ouvi com muita atenção o doutor Geraldo trazendo aí necessidades importantes de absorção dentro do Sistema Único de Saúde. Nós estamos, junto com o ministro Padilha, agora à frente da pasta, trabalhando muito para ampliar as especialidades, as cirurgias, né, que estão com filas imensas, fazendo parceria com o setor privado, a saúde suplementar, de maneira a tornar as nossas políticas mais efetivas, em algumas áreas fazendo mais esforços, né, estratégicos, como, por exemplo, frente à Política Nacional de Redução e Controle do Câncer. Então, existe todo um movimento no Mais Especialistas para diminuir a espera para as cirurgias e também para dar acesso a diagnóstico e tratamento em diferentes especialidades, inclusive a obesidade. Não, infelizmente, não acontece na velocidade que a gente gostaria. E eu quero trazer um outro ponto aqui para todo mundo que nos escuta, né? Para que a gente, dentro dos nossos ambientes municipais, estaduais e até na nossa interlocução com o nível federal, que a gente pense bastante quando a gente trabalha na eleição dos deputados e dos senadores, porque hoje uma parte importante do recurso do executivo está destinada a emendas parlamentares, que podem ser usadas em ações de saúde. Então, é muito importante, quando a gente trabalha com o legislativo, que esse legislativo também seja muito sensível às pautas da saúde pública e não dirigindo seus interesses a pautas que só atendem a interesses próprios. Então, eu estou colocando um ponto aqui que geralmente as pessoas têm dificuldade em trazer, mas o recurso do Ministério da Saúde ele é finito, né? O SUS tem recursos finitos. Então, a gente precisa hoje, no cenário que a gente tem, com um montante bilionário das emendas parlamentares, atuar. E aí chamo todo o fórum, né, que tem muitos representantes da sociedade civil organizada, de toda o instrumental de indústria e laboratórios que
tem possibilidade de fazer uma interlocução com esse poder para dirigir os seus interesses para a saúde pública. E eu acho que a pauta do sono, né, dos distúrbios do sono, ela vem ganhando aí força, tá? Com os dados do Vigitel, elas vão se tornar mais visíveis. E eu quero trazer aqui o nosso departamento para se colocar à disposição nesse esforço coletivo. Ótimo, muito boa notícia, Amanda. Cumprimento da minha Letícia, colega de ministério. Corroborando com a fala da Letícia, né, acredito que realmente é um esforço conjunto, né, entre União, Estados e municípios, para poder fomentar, né, cada vez mais essas estratégias e também escutando e acolhendo nessas experiências exitosas que a gente também tem nos territórios, né? Porque nos territórios que a saúde está acontecendo, que a atenção primária vai se desenvolvendo e vai elaborando, né, suas estratégias de acordo com as necessidades do território, de acordo com as necessidades da população, as especificidades dos municípios, enfim. Então, acredito que é um espaço, né, muito importante também para a gente estar escutando essas experiências, como é que o município se organizou nessas linhas de cuidado, né? E acho que fomentando mesmo, né, essas linhas de cuidado nesses âmbitos, né, estadual, municipal, porque a linha de cuidado é extremamente essencial, né, para essa organização, né? A partir do momento que as equipes de atenção primária têm essa linha de cuidado bem apreendida e bem definida, essa coordenação do cuidado fica muito mais facilitada e fica muito mais qualificada, né, para esse diálogo com as outras atenções especializadas, enfim. Então, eu acredito que a linha de cuidado também é um ponto muito central, né, da gente estar cada vez mais dialogando e estimulando mesmo, né, que isso esteja acontecendo nos territórios. E acredito que também a política, né, que se refere à rede de cuidados, né, as pessoas com condições crônicas, também é uma oportunidade, né, que ela traz os princípios, traz as diretrizes, as competências da União, dos estados e municípios. Então, é algo também que a gente pode se debruçar sobre, trabalhar sobre também, para estar incluindo e ampliando, né, essa visibilidade, essa atenção também às questões dos distúrbios do sono, né, as questões das alterações do sono também. E também coloco né, o nosso departamento à disponibilidade para a gente dialogar, conversar e nos mantemos disponíveis aqui para poder estar contribuindo nesse trabalho conjunto. Excelente, muito obrigado, Amanda. Eu estava achando que a gente ainda ia ter mais uma meia hora, pelo menos. Eu olhei aqui no meu relógio, eu vi que 5 minutos só, né? Uma pena, porque está tão interessante. Eu queria fazer tantas outras questões, né? Mas tem uma questão que eu tinha visto aqui já nas perguntas e eu não gostaria de deixar passar, né? E pedir, inclusive, para Cláudia Moreno e também para o Denilson nos ajudar a responder. E acho que você também vai poder contribuir com essa pergunta, Cláudia Albertini, que é uma pergunta aqui sobre o Anthony Viana. Ele é aluno de Educação Física e gostaria de entender de que forma a prática regular de exercícios físicos contribui para a melhora do humor na redução de estresse, fatores que, por sua vez, podem impactar positivamente a qualidade e a duração do sono e também são benefícios de longo prazo de um programa de exercício bem planejado na prevenção e manejo de complicações da diabesidade. Acho que Eu vale a pena. posso começar? Por favor, Cláudia. Então, eu sei que a gente tem pouco tempo, então, rapidamente, eu acho importante fazer um comentário sobre atividade física, que, obviamente, contribui muito para a melhoria das condições de saúde da população e deve ser o máximo incentivada. Entretanto, há uma certa confusão entre atividade física e esforço físico. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu já me mexo tanto no trabalho, eu já tenho um trabalho que demanda tanto esforço físico, e esse trabalho ele vai gerar dor. E se ele gera dor, ele gera uma dificuldade para dormir. Existe uma relação muito forte entre dor e sono, e essa relação é muito forte com problemas articulares, musculares, devido ao esforço físico durante o dia. Então, a gente precisa tomar cuidado com o esforço físico no trabalho.
Isso é uma coisa. A outra coisa é a atividade física, que deve ser estimulada com exercícios previamente determinados, pensados e elaborados para a melhoria da saúde das pessoas, e isso deve ser feito tanto em promoções, eu diria, promovendo a saúde em ambientes públicos, mas muitas vezes isso não acontece, não é possível. Eu acho que a gente precisa, de fato, fazer isso porque melhora o humor, mas não pode ser perto da hora do sono. Um exercício físico não pode ser realizado cerca de 2 a 3 horas antes da pessoa ir dormir, porque aí o sono vai ser perturbado. Então, eu acho que são 3 coisas diferentes. Uma é esforço físico no trabalho, precisa tomar cuidado com isso, não é recomendado. Atividade física saudável, sim, sem dúvida, com orientação. Orientação, como ele mesmo perguntou, orientação de professor de educação física, pessoas preparadas, então, que vão trabalhar exatamente o que precisa ser trabalhado em termos de atividade física. E, num terceiro momento, tomar cuidado para que isso não seja muito perto do horário de ir para a cama e, portanto, não prejudique o sono. É isso. Muito obrigado, Cláudia. Denilson, alguma dica sobre atividade física e sobre outras? Sim, vou contar um pouquinho de experiência, vou contar um pouquinho de experiência própria também. Eu já fui atleta amador, corredor, numa época em que eu controlava muito melhor meu sono, meu humor. Esse comentário, essa pergunta faz todo sentido para mim. Eu tinha uma qualidade de sono melhor, controle de peso, então, era absurdamente melhor e também menos problemas, tanto diabetes quanto acompanhamento aí de obesidade. Para mim, a atividade física também, né, é óbvio que, como a doutora Cláudia comentou, né, é sempre orientada por um profissional de educação física, ele acaba te forçando a você ter uma alimentação mais saudável, o que também vai impactar diretamente tanto na qualidade do sono quanto no controle da obesidade, diabetes. Depois que você faz aquele treino, você faz todo aquele esforço, você fica com dó, sabe, de comer aquele prato fora da regra. Acho que isso acaba se aplicando para todo mundo aí. Você vai, por que eu vou desperdiçar todo esse esforço que eu fiz? Então, eu acho que é extremamente importante tanto a atividade física como a correta alimentação. Ótimo, muito obrigado. A gente não conseguiu responder todas as questões, mas os panelistas podem responder diretamente no chat, no Q&A. Eu vou verificar com a Cláudia Albertini, que ela estava com a mão levantada. Cláudia, gostaria de fazer um comentário? Eu queria voltar ao comentário das perguntas anteriores de como fazer com que os programas possam ser replicados em outros lugares, com o mesmo sucesso que Araguari teve. Eu tive a oportunidade de acompanhar Araguari desde o início, e eu acho que, independente daquilo que a gente está discutindo, se a gente souber a dor, a gente vai conseguir achar a resposta mais assertiva para curar essa dor, né? A Marislene comentou que eram 12 anos de espera por uma polissonografia. Então, o que eu acho que fez a diferença para Araguari foi se debruçar nos seus próprios resultados, nas suas próprias dificuldades dentro da secretaria e ver aquilo que poderia ser solucionado com tecnologia. Né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa que qualquer secretário da saúde deveria fazer, né? É se debruçar nos seus dados, saber quantos pacientes, se essa prevalência que o doutor Schiavon mostrou está acometendo a população daquela cidade. E outra coisa muito importante, que no começo do projeto de Araguari, as pessoas quem estava envolvido tinha dúvidas se o sistema, ou seja, se o Sistema Único de Saúde da cidade, aqueles médicos que estavam ali, iam abraçar a causa. E eu vou fazer outro comentário muito importante. O médico que está no interior, ele está sedento para aprender coisas novas, para se dedicar a coisas mais efetivas. Houve sim uma dificuldade no início, mas logo eles entenderam que eles tinham um poder nas mãos e que poderiam solucionar melhor os problemas daqueles pacientes que vinham procurar o sistema, né?
da cidade. Então, isso fez com que esse programa tivesse o sucesso que teve, que foi a resiliência da Secretaria da Saúde, a capacidade de observar os seus próprios dados e trazer medidas factíveis. A gente, às vezes, quer criar um mundo ideal, mas as soluções elas estão mais perto e mais simples se você tem o conhecimento, uma boa consultoria e ferramentas precisas e que tenham essa validação, né, científica para que a gente possa colocar todo o esforço aí para melhores resultados. Obrigado, Cláudia. Cláudia, aproveitando, eu acho que a gente precisa conversar com a Biologix para continuar fazendo esse evento, mas de forma mensal, porque a quantidade de comentários e perguntas que tem, de assuntos para a gente debater ainda, né, é muito, muito ampla ainda, muito vasta. Mas a gente vai ter que encerrar, né? Obviamente já estamos, né, já passamos 4 minutos aí do nosso horário e agradeço muito a todas e todos que nos acompanharam durante essa tarde e um agradecimento muito especial às nossas panelistas e aos nossos panelistas, né, que trouxeram aí temas de extrema importância, experiências extremamente ricas, dados, né, incríveis e que só nos motivam a continuar esse debate. Muito obrigado. Um ótimo final de tarde, um ótimo final de semana a todos e todas.